Olá, boa noite a todos. Nós começamos a entrar aqui. Eu peço que quem estiver entrando, lembre-se de conferir se o microfone está aberto, sabe? Porque às vezes dá um eco e a gente multiplica os sons e fica uma confusão danada. Mas muito bem-vindos a todos. Maravilha. E já estou vendo alguns queridos amigos, conhecidos, gente nova que eu estou conhecendo agora. Perfeito. Bom, o meu manejo aqui do instrumento Zoom não é o mais perfeito de todos, mas vai funcionar muito bem. Eu espero que vocês tenham aí na próxima 1h, 50 minutos, uma noite bem agradável, bem instrutiva, bem útil, bem instigante, bastante inspiradora. Como vocês sabem, a gente vai tratar do processo criativo. Eu insisto sempre em não superdimensionar a questão da inspiração, mas outro dia até postei uma frase que é ótima do Salvador Dalí: o verdadeiro artista não é aquele inspirado, é aquele que inspira. E então, se a minha palestra tiver um pouquinho de arte aqui hoje, eu conseguir inspirar vocês, eu vou ficar bastante feliz. Eu estou esperando só um pouquinho mais, né? A gente começa em 2 minutos com tudo. Enquanto isso, deixa eu abrir um arquivo aqui que provavelmente eu me empolgue de usar ali pelo meio do caminho. E a gente, então, começa com tudo. Eu estou tentando ver aqui as carinhas. Deixa eu ver. Josemar tá ali, maravilha. Antônio, Paulo, bem-vindos. Lucas, Hoje Arte, iPhone 181, bem-vindo. Larissa, Renato, bem-vindo. Débora, Alessandra, não vai dar para falar o nome de todos. Gei, Cecília, Zara, ou Zara, creio, né? E André. Deixa eu ver que eu vou recebendo recados aqui. Beleza. Do pessoal. Gei, creio. Tem um microfone aberto, gente. Cuidado aí, vocês podem revelar segredos inconfessáveis aí, hein? Acontece. Matheus, Murilo, cadê meu amigo Paulo? Eu vi ele por aqui. Roberto, Carlos, Charbel, bem-vindo. É isso. Vamos então começar, porque o pessoal vai entrando aqui aos poucos, são muita gente. E infelizmente eu não estou conseguindo aqui ver a cara de todo mundo, né? Mas vocês me vendo é o que importa. Muito bem. Deixa eu selecionar um ponto aqui e a gente inicia. Bom, então, boa noite. Eu vou dar, de fato, início, então, à nossa palestra. E eu ia dando início à nossa palestra até que tocou o telefone. Bom, boa noite, então, finalmente. Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra, que, na verdade, é uma introdução ao processo criativo, a qual eu dei o nome As Pedras no Caminho e o Caminho das Pedras. E quando eu falo de introdução, seja nesse contexto especificamente, ou qualquer aula ou curso que eu chamo de introdutório, significa que a gente inclui na conversa, chama todo mundo com ou menos experiência no assunto. O caráter introdutório da fala significa não que ela não possa se aprofundar, mas que ela parte de um ponto e que ela aborda a coisa de tal maneira que é capaz de conversar com pessoas que têm pouca intimidade com o assunto, ou que pensaram um pouco sobre aquilo, ou que apenas se interessam por aquilo. Mas também é capaz, porque justamente não fica apenas na superfície da coisa, como introdução que ela tem que entrar, ela tem que se aprofundar,
ela tem que ver a coisa por dentro, ela obviamente tem diálogo também com quem já está envolvido com o assunto, com quem conhece do assunto, com quem tem uma visão mais apurada da coisa. É isso que eu pretendo fazer. E tentando atender a isso, eu fiz um roteiro que é bastante simplificado, e ao explicar esse roteiro, antes mesmo de iniciar, vocês vão entender não só o título da palestra, por que eu escolhi esse título, e o tipo de percurso que eu quero fazer inicialmente com vocês hoje aqui. Lembrando que, depois da minha fala, quando a gente está ao vivo, presencialmente, a dinâmica obviamente muda. E eu gosto muito em presença que as intervenções possam ocorrer durante a fala, né? Entretanto, na apresentação online, isso costuma virar uma confusão danada e não dá certo. Então, eu vou pedir a compreensão de vocês, que eu vou falar durante uns 50 minutos, ou aproximado disso, e vocês podem ir registrando perguntas no chat, né? Aí a gente vai ler as perguntas. A depender do volume das perguntas, eu posso respondê-las todas, e se esse volume for 3 perguntas, sei lá, mas se elas se avolumarem muito, para não a gente avançar muito, na hora a gente vai fazer uma pequena seleção, e aí ao final da palestra eu vou procurar responder essas perguntas, tá bem? Então, ao longo da fala, eu sempre sugiro ter alguma coisa para anotar e tudo, mas vocês têm o mecanismo do chat. Uma outra coisa também que, por experiência no chat, eu sei que pode parecer um pouco chato, um pouco professoral, mas eu sugiro, e é óbvio que isso é uma sugestão, não é uma ordem ou qualquer coisa parecida, às vezes uma opinião no chat gera uma pequena discussão, aí a outra pessoa responde a outra. Não se atenham a isso, e não façam isso, porque vocês vão perder a oportunidade de estar atento ao que de fato importa, que é a nossa conversa aqui. Aí fica lá numa discussão paralela e perde o que é essencial. Tá? Então é isso. Lembre-se, vocês podem ir anotando suas perguntas, lançando-as no chat. A gente está atento. Depois, quando encerrar, a gente vai ver o que é possível responder e eu vou me empenhar em responder o máximo possível. Bom, o roteiro é o seguinte: eu vou fazer uma introdução geral, cujo título poderia ser o seguinte: o que eu tenho a ver com isso? Tá? O tema criatividade e a expressão processo criativo não são expressões assim muito precisas. Elas precisam de definição. Muitas vezes a gente está atento àquilo, interessado naquele assunto, mas a gente não tem uma definição precisa. Então, eu vou começar... tem um microfone aberto ainda, hein, gente? Atenção aí, por favor. Então, veja bem. A primeira questão é o que a gente está fazendo aqui? Por que esse assunto me interessa? O que reuniu, e eu tenho certeza que pelo volume de inscrições que a gente teve, eu não consigo conferir agora se está todo mundo, acho que não, porque nem ia caber na sala, a gente recebeu muitas inscrições. Muitas mesmo, assim, que me surpreenderam até. Certamente a gente não tem um interesse alinhado, não está todo mundo esperando a mesma coisa sobre criatividade. Há uma zona semelhante, há uma zona comum de interesse de compreensão prévia, mas seguramente há também umas diferenças grandes e significativas. Então, a primeira coisa da gente não é alinhar isso, mas eu quero tocar num ponto que é o que esse tema tem a ver comigo. Quando eu falar comigo, obviamente estou me expressando no lugar de vocês. O que esse tema tem a ver com você? Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Não só como um procedimento geral de quando vai ter uma aula, mas porque especificamente quando a gente fala de criatividade e processo criativo, esse costuma ser o coração da coisa. Depois eu vou fazer uma definição, então, um pouco mais acurada do que é criatividade e do que é processo criativo e o que uma coisa tem a ver com outra. Feitas essas definições, vocês vão ver que a gente vai poder chegar, então, no primeiro termo do nosso título, que é as pedras do caminho. Quando a gente entender... Ó, eu estou ouvindo alguém aí, está com o microfone aberto, gente. Cuidado com os segredos inconfessáveis, hein? Atenção aí aos microfones.
Bom, voltando. Peraí. Ah, deu um probleminha. Voltou o áudio? Quem tiver com imagem me diz assim, Paulo, voltou? Beleza, tá ótimo, obrigado. É porque eu mexi que está muito sensível aqui a minha estrutura hiper bem montada aqui. Eu dei um toque aqui, ele tirou do coisa. Então, veja bem, quando a gente chegar nesse ponto, aí eu vou poder então entender o que são as pedras no caminho, né? E óbvio que as pedras no caminho são uma metáfora para os tipos de dificuldade que a gente mais encontra aí. E depois a gente chega no final da palestra, que são a ideia de o caminho das pedras. A ideia é, quando eu falo das pedras no caminho, são as dificuldades iniciais e que geralmente não se tornam iniciais, são iniciais e muitas vezes finais, porque ao impedir você de entrar num verdadeiro processo criativo, elas te jogam fora do processo. Então, aquilo que era o primeiro problema virou o único problema, porque você não superou aquilo e tudo mais se perdeu, tudo mais patinou. Então, vamos pensar assim numa metáfora de que esses problemas são as doenças da coisa, e o caminho das pedras a gente pode entender como duas metáforas, como o mapa das coisas, como é que você vai andar nesse território, é um território novo ou um território difícil, e o caminho das pedras é quando você mapeia isso, você fala, ó, por ali funciona, por ali não funciona, e também pode ser entendido como remédio. Vocês vão ver que eu vou elencar, tá, alguns problemas, e eu já vou dizer alguns deles aqui, fantasias e fantasmas da criatividade, né? O meu talento de estimação íntimo, eu tenho talento, não tenho talento, guardo meu talento, não faço porque eu não tenho talento. Eu eu tenho medo, eu tenho ansiedade. Uma coisa que eu chamo de entropia diária também, a perda de energia, temas clássicos como procrastinação e aquilo que eu chamo de esforço burro. E no caminho das pedras eu vou apresentar um remédio para cada uma dessas coisas. Então, é evidente que tem um tiro alto quando eu falo um remédio. É óbvio que numa palestra dessa, é óbvio que numa conversa dessa, você não vai tomar este remédio, sua vida estará curada, como diz as organizações Tabajara, os seus problemas acabaram. É óbvio que não. Mas uma boa conversa, uma boa orientação, alguns toques, alguns pontos interessantes a serem iluminados, podem para vocês, como podem para mim, e clareando por algumas coisas que eu posso fazer, algumas coisas que estão ao meu alcance. Eu tenho um curso chamado Método Arco de Processo Criativo. Ao longo da palestra eu vou explicar um detalhe dele, porque ele é importante para entender uma coisa que acontece aqui. É um material novo que eu vou colocar no arco, é uma pequena apostila que chama justamente As Pedras no Caminho e o Caminho das Pedras. Essa apostila vai permitir não só rever o que a gente vai ver aqui, para que depois estiver no curso, ou quem já está lá, mas ela também funciona como um material independente, porque ela trata de coisas que aparecem lá, mas que eu estou algumas acrescentando. E eu vou ler apenas para vocês terem uma ideia do que ela tem e porque ela já leva a gente direto para o coração da nossa primeira questão, que é essa criatividade, o que eu tenho a ver com isso. Tá? O tema da criatividade, mesmo que não saibamos exatamente porquê, tem um atrativo pessoal. Parece nos dizer respeito. Além disso, ele puxa outros temas que também nos tocam. O talento, a vocação, a realização de algo significativo. Pode ser um incômodo ou uma identidade, mas algo aí nos toca. A minha experiência de vida e dando aula sobre o tema e conversando sobre o tema, é que sempre quando o tema da criatividade, do processo criativo vem à tona, quem se interessa por ele tem ou uma identidade imediata por querer mais daquilo que ele já experimentou, ou uma espécie de dor, uma espécie de problema. E, ó, tem o microfone aberto. Bota alguma Ó, coisa que eu vi. Vê se entrou algum filme na Netflix.
Senhores, tem um microfone aberto aí do Netflix, hein? Alguém falando do Ai, amor, Netflix. pô, você tá vendo? Eu tô falando com a minha mãe? Você podia ter falado, amor, já coisa. Não, porque eu lembrei de falar da Gente, Netflix. tem um microfone aberto. Acho que fecharam. Fecharam. Tá vendo? Eu tô falando que pode. Ó, o perigo desse trem, gente. Tem que ficar ligado. Então, voltando para o ponto, vocês vejam bem o seguinte. Então, tem assim uma coisa de, cara, eu já experimentei isso, eu me sinto criativo e já experimentei isso e eu quero mais, quero entender mais, quero desenvolver. Perfeito. E também tem uma espécie de dor, uma espécie de. Isso me incomodou. Esse tema me atrai, mas me incomoda. É isso, voltando a ler aqui a nossa apostila, é isso. Esse tema toca a nossa primeira e mais inevitável vocação, a de criar a vida. Nós somos, antes de tudo e sobretudo, seres feitos de biografia mais do que seres feitos de biologia. Nós temos que ler e escrever a nossa própria vida. Viver é um artesanato e uma inteligência. É um ato criativo. É ao mesmo tempo interpretar o texto da realidade e escrever o texto pessoal. Isso é a bio-vida grafia escrita. Assim experimentamos esse destino, essa condição criativa como uma condição existencial. E aí às vezes dói, porque interpretamos mal ou criamos mal. É como se nos afastássemos da verdade da nossa vida, como se nos perdêssemos de nós mesmos. A nossa vida é a nossa primeira obra de arte, sabemos disso. De algum modo, sabemos disso. Então, eu vejo que o tema da criatividade toca direto no coração de um traço essencial da pessoa humana, que é essa compreensão inescapável que a gente tem, que a gente não está só vivendo, que a gente não está só reproduzindo coisas, que ficar na escala mecânica ou animal é muito pouco, que a gente é o primeiro e talvez o único responsável pelo desenho da nossa vida. É uma espécie de impressão universal isso. Isso pode ser traduzido de diversas maneiras, que é a consciência da liberdade e tal. Mas o que eu quero dizer é de maneira bastante simplificada que essa consciência, ela muito dificilmente você vai encontrar alguém em que isso não doeu hora nenhuma, ou não brilhou. Eu falo doeu, mas também pode ser isso não brilhou, isso não pareceu a melhor parte da brincadeira. Que é assim, a minha vida não está pronta, a minha vida ela está sendo feita por mim, sou eu que estou fazendo a minha vida. Ela é a primeira obra, ela é o meu primeiro chamado. E ele é um chamado criativo. Então, um exemplo que eu sempre dou, os bichos, quando nascem, morrem, eles crescem e fazem tudo que é do bicho fazer. E aqui não adianta falar o ser humano, eu tenho que falar o Luiz, o João, o Carlos, o Pedro, o Paulo, a Maria. Essa é uma questão pessoal, não é uma questão antropológica, é uma questão pessoal. Na minha pessoa, eu tenho consciência de que eu posso fazer melhor ou pior a minha própria vida. E eu tenho também consciência de que isso vai voltar e que isso volta para mim de alguma maneira como uma espécie de eu estou fazendo bem feito isso aqui ou não? Tá ficando uma porcaria ou tá ficando bom? Tá ficando como eu imaginava ou como eu gostaria, pelo menos? Sim ou não? E isso, inevitavelmente, mesmo que você nunca tenha explicado isso, ó, o áudio abriu de novo, gente. Mesmo que você nunca tenha explicado isso, você sabe que isso é já um ato de criação, porque você ao mesmo tempo está criando e descobrindo as possibilidades da sua vida. Então, essa questão ela é de base, e ela é a primeira que vai chamar a gente para o tema da criatividade. Isso é tão forte que, por exemplo, uma das histórias mais clássicas do ser humano, e mais, e você não só sente esse chamado, essa primeira vocação criativa, essa é a minha vida, essa é a primeira vocação criativa. Dela eu vou desdobrar tudo mais. Porque, por exemplo, as coisas que eu faço, eu desenho, eu projeto, eu sou arquiteto, eu sou pai, eu sou jogador, eu sou isso, eu sou aquilo. Todas as coisas que eu faço estão me fazendo.
Eu não preciso de professor para me explicar isso, eu sei disso. O que eu faço me faz. Então, o tema do fazer bem feito, do criar e do inventar, é um tema que imediatamente me atinge assim, ó, pô, direto. E essa é a primeira ligação com aquilo. E nessa primeira ligação, você já sabe que você tem uma vocação, ainda que você não dê esse nome. E você já experimentou, por exemplo, o drama ou a delícia do talento. Você já viu que algumas coisas quando você mexe dá mais certo, algumas coisas quando você mexe dá errado, e as coisas você sabe fazer melhor do que as outras. Tá? E você sente que você tem um potencial que você pode estar realizando pra caramba, e o que eu vou falar que vai funcionar para quem está realizando pra caramba. Você pode estar realizando médio, você pode estar realizando só um pouquinho, e você pode sentir que você nem encostou na coisa. São níveis de relação com essa sensação geral de que eu tenho algo a fazer e um talento para fazer. E é por isso que, voltando ao que eu falei, uma das histórias de sabedoria mais lindas e poderosas que a gente tem está no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, de 14 a 28, que é a famosa, célebre parábola dos talentos. Eu abro o meu livro, o mínimo sobre criatividade, eu abro o livro falando dessa parábola dos talentos, que, em resumo, um senhor de terras vai viajar e ele dá um talento, que é um dinheiro para cada um dos seus funcionários e tal, distribui não de maneira igual, cada um tem uma quantidade, ele vai embora. Quando ele volta, o que recebeu 3 talentos aplicou e tinha 6. O que recebeu 2 aplicou e tinha 4. E o que recebeu só um talentozinho ficou com medo de perder esse talento e enterrou o talento. E não tinha mais nenhum. Não multiplicou o seu talento. E o senhor tomou ele de volta. Falou, você vai ficar sem nada. Os outros ganharam ainda mais e esse ficou sem nada. A leitura dessa parábola às vezes parece muito cruel, mas ela representa uma realidade da vida. Se você pegou o seu talento e se você escondeu esse talento com medo de que esse pouco talento sumisse ou de colocá-lo à prova, você está namorando muito de perto, você está flertando muito com a frustração da sua vida. Porque é um chamado natural, o talento foi dado para que você desenvolvesse. Então, se a gente pensar o talento aqui como uma moeda é uma coisa, se a gente pensar o talento como uma aptidão é outra, mas se a gente pensar o talento como eixo da própria vida, quando eu falo eixo da própria vida, eu estou falando o eixo do significado da própria vida, da sua própria história que você está contando, o desperdício do talento pode ser o desperdício de uma vida. Ó o microfone aberto, gente. O que significa um risco muito grande de, nos momentos de consciência sobre a sua própria biografia, você tomar um susto de que você está desperdiçando isso daí. Então, vou continuar lendo aqui, esse trechinho já acaba, é só esse trecho que eu vou ler, tá? E depois... isso tudo se reflete de algum modo naquela frase, o que eu quero ser quando crescer? Essa frase, que expressa maravilhas da nossa vida, é geralmente reduzida pela escola e pelo senso comum a nomes de profissões, mas a questão aqui é muito mais interessante e profunda e toca diretamente naquele potencial criativo que é a nossa biografia. O tema principal do processo criativo é como realizar o potencial criativo. Olha só, essa frase, eu não vou me alongar muito nela, porque eu, inclusive, estou escrevendo um texto mais longo aqui para essa apostila sobre essa frase, mas eu amo essa frase. O que eu quero ser quando crescer? Repara só que quando ela é colocada para a criança, ela geralmente é falsificada em 2 caminhos, que é uma ilusão, como se você fosse se iludir, uma brincadeira. Então, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser astronauta, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Uma das coisas que mais dá potencialidade à vida humana, quando eu falo vida humana, prestem bem atenção nisso, eu falo de vida pessoal. Eu não estou fazendo sociologia, as pessoas, estou falando de mim, de você. Uma das coisas que mais dá significado e potência a essa vida é levar a sério essa ambição. É falar, eu quero fazer foguete, mandar para a Lua e fazer um dia ele dar ré e pousar no mesmo lugar que ele saiu. Outro dia eu estava vendo uma entrevista do Cristiano Ronaldo, jogador de futebol,
Quem não conhece, é um jogador super bem sucedido, um dos melhores da história, etc. E tal, não interessa. Enfim, porque isso que eu vou falar, gente, vai do Van Gogh aos cientistas, ao jogador de futebol, em todas as áreas você tem exemplos muito claros daquilo que, quando eu falar dos remédios, vocês vão ver, de aquilo que eu posso chamar de princípios e métodos da excelência, aquilo que garante que você não esteja brincando com o seu talento, a sua vocação e a sua biografia. Não é garantia de sucesso que você fique famoso, nada disso. É garantia de que tem alguns passos, alguns mecanismos, algumas coisas a serem feitas que dão inteligência ao seu esforço, que não te deixam sofrendo na entropia, como eu vou explicar o que é. E nessa entrevista, a pessoa perguntou para o Cristiano Ronaldo, qual é a chave do sucesso? Aí ele falou, tem algumas coisas. E eu achei, conhecendo um pouco da história dele, que ele ia falar a primeira coisa, que era o esforço. Mas ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, a primeira coisa é acreditar. Aí depois vem o esforço, aí depois vem ouvir as outras... Olha a escala que ele fez, isso aqui é exatamente o processo criativo. Isso aqui você vai encontrar em artistas doidinhos, em artistas centrados, você vai encontrar em diversos ramos, cientistas, empreendedores. Existe um elemento de crença. Aí você vai dizer assim, não, tem artistas super deprimidos que não acreditavam na própria obra, que sofreram a beça e toda a sua obra é só o sofrimento. Que conversa fiada, é porque eu não tenho aqui. Mas, por exemplo, se eu tivesse aqui na estante as minhas obras completas do Dostoiévski, que é um sujeito bastante atormentado e sofrido, ela ia daqui do Nelson Rodrigues até mais ou menos ali o Robert Musil, que isso aqui tudo ia ser ele. Uma pessoa não produz esse volume de coisa sem acreditar em nada. Ele não senta a bundinha dele e liga o lampião e pega o papel, sem nenhuma crença de que aquilo vale a pena. Isso é absolutamente impossível. Então, a primeira... o cantor de rock hiper deprimido, não acreditava em nada. Papo furado, porque se ele fez um poema, em alguma medida ele acreditava na possibilidade, na necessidade de fazer aquilo. Acreditava que aquilo, para usar um termo do Gênesis aqui, ele via que era bom. Então você tem uma... Primeira coisa, você tem uma crença. Agora, essa crença pode ser só uma bobagem, agora ela pode virar resultado. E aí vem todo o mecanismo depois. Então, assim, a expressão o que eu quero ser quando crescer nunca pode ser desprezada como uma brincadeira idiota. E mais, que é o segundo passo, e aí as escolas e o mecanismo social, aí tem uma série de coisas que não vai dar para a gente investigar aqui, mas também é um tema muito bonito, reduzem isso a caixinhas que são nomes: médico, engenheiro, advogado, dentista, jogador. Só que essas coisas não explicam nada e a sua vida não cabe num nome chamado médico, artista, pintor. Isso está muito mais vinculado à sua competência, à sua coragem, à sua paixão, à sua capacidade de ver significado nos resultados daquele negócio que a gente chama de profissão, mas, sobretudo, no mecanismo daquela profissão. Então, por exemplo, eu quero ser médico. Não quer dizer nada, porque você pode estar fantasiando que assim, você quer ter um jaleco, você quer ter um estetoscópio, você quer ter a respeitabilidade social de ser um médico. Pode ser que você queira só isso, vai ser um problema. Então, a chave para pensar isso daqui é pensar que serviço eu ofereço, que bem eu gero com o que eu faço, ao outro e a mim. Qual é o benefício da minha ação? Como é que ela me ajuda a me instalar na minha verdade? A médico, arquiteto, isso vem depois, porque a mecânica da coisa... No curso que eu falei aqui do arco, o R que eu dei lá e o O são resposta e oferta. Então, são dois módulos em que eu falo como responder à vida, e o O é a oferta, o que eu estou oferecendo com o meu trabalho. Então, assim, e a frase, ela tem uma coisa maravilhosa, que é assim, quando você diz o que eu quero ser quando crescer, você primeiro está centrando isso numa vontade. E uma vontade ajustada é uma forma de inteligência. Porque uma vontade justa, uma vontade clara, uma vontade boa, uma vontade forte,
que não é um desejo de prazer, uma vontade, é um motor do seu espírito. Ela é capaz de dar centralidade para sua pessoa. Você, uma vontade perdida, desorientada, fragmentada, ela te desorienta, ela te perde, ela te turva. E uma boa vontade é capaz de gerar bons caminhos, boa energia de ação, né? E além disso, quando você fala assim, o que eu quero ser quando crescer, ainda tem a beleza do ser e tal, mas eu vou chegar na última parte, que é quando crescer. É lindo, porque é como se fosse uma promessa, assim, sabe? Que é, eu sei que eu vou crescer. Que também pode ser reduzido só ao vou ser adulto. Mas não é isso que eu estou falando assim. Eu também sei que vou crescer. Eu estou de um tamanho e posso ser maior. A minha personalidade pode crescer, pode se ampliar, a minha inteligência, o meu espírito. Eu não estou num processo estático. Eu não sou uma máquina que já foi construída para ser aquilo e vai ser aquilo sempre. Eu estou em ampliação. Eu estou crescendo. Então, quando você pergunta o que eu quero ser quando crescer, você mexe toda essa teia maravilhosa. Então, tudo isso que eu falei até agora vai se desdobrando daquele primeiro ponto que vagamente o tema da criatividade toca em nós, que é, repito, esse desafio existencial da, 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 da nossa primeira vocação, a vocação de ser de verdade, a vocação de ser. Eu vou usar um termo aqui que não é nenhum juízo alheio, que é uma. Olha o microfone aberto aí, gente. Microfone aberto, de ser melhor, de a potencialidade de me melhorando, de me aproximando da verdade da minha vida. Então, essa primeira vocação, ela vai se desdobrar em todas as outras. Para concluir esse primeiro bloco que eu estou falando, eu disse que o tema da criatividade nos chama porque a gente sente essa primeira vocação, a vocação de ser criativo com a nossa própria vida. Mas isso pode ser muito vago. Por exemplo, tá? Por que os adolescentes tendem a sofrer tanto? Porque é a hora em que essa dor vai bater nele. Porque até quando você é criança, você pode viver todas as projeções e você sabe que tem alguém te garantindo. O que acontece na passagem da adolescência para o mundo adulto? Você está assumindo essa resposta. Você começa a antever que você vai ter que dar essa resposta. E aí o adolescente realmente entra em crise existencial, porque ele está, de fato, explodindo com essa pergunta. Quem eu sou, o que eu quero ser, o que eu posso ser, qual o significado das coisas, será que a vida vale a pena? E está tudo isso, isso que é maravilhoso. A gente tira a onda, a gente despreza adolescente, joga, trata mal, mas, cara, é lindo, porque ele tá, aquilo tudo está florescendo nele ali. E é maravilhoso que essa transição possa ser bem orientada para que você vá encontrando respostas concretas. O que às vezes acontece é que a vida adulta vai pegando isso tudo, encaixotando, ela vai calando a boca dessas dúvidas. Então, eu sou médico, cala a boca, pronto, isso aqui já está resolvido. Eu faço assim, tá. Às vezes funciona mais, às vezes funciona menos, e essa crise existencial fica voltando. E isso é bacana, porque isso é parte do processo. Ela vai voltando e você vai tendo que resolver. É isso mesmo. Com 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. O primeiro livro de ficção do Saramago, acho que foi publicado com 60 anos, para 70, sei lá. E assim são 300 casos. Mas essa é a tal da crise existencial. É o que é a minha existência, que resposta eu tenho que dar a ela, o que eu faço com esse troço que é a minha vida. Isso é maravilhoso. E é aí que o processo criativo pode começar a contribuir. É aí que o processo criativo começa a conversar com essa demanda geral. Por quê? Como eu costumo dizer, é óbvio, tá, gente, que isso eu estou tocando em problemas muito sensíveis, que há dimensões que podem escapar do que eu estou falando aqui. Eu estou trazendo as coisas para dentro daquilo que cabem dentro do circuito
que é a minha orientação sobre o processo criativo, quando eu falar sobre ele especificamente, vocês vão entender do que eu estou falando. Mas, sei lá, há casos psiquiátricos, tipos de sofrimento específicos, são outras coisas. Mas dentro de... Essa palavra é ruim, mas dentro de uma normalidade dessas crises, dos dramas, dos sofrimentos existenciais, eu vou falar uma teoria que não é uma ideia minha, é uma ideia com a qual eu concordo, porque a minha experiência mostra isso, e os autores com quem eu dialogo melhor mostram, é que muitas vezes esses caminhos, ou os tratamentos para isso não estão para dentro, estão para fora. Muitas vezes você estica demais essa crise porque você faz as perguntas para dentro de si. Lógico que tem que fazer perguntas para dentro de si. Não estou dizendo nada aqui pode ser ou isto ou aquilo, tá? Eu só estou dizendo assim que a ênfase na pergunta para dentro pode te fazer patinar nas perguntas. E que para muita gente funciona quando você faz a pergunta para fora. O que eu faço bem feito? O que eu posso fazer melhor? Como que eu posso fazer isso daqui? Como é que eu posso desenvolver tal coisa? Como é que eu posso acreditar no que eu estou fazendo? Como é que eu posso achar o que eu posso acreditar? Como é que eu posso fazer com que aquilo que eu faça dê sentido à minha vida? Então você começa a botar para fora essas perguntas e aí você está também respondendo um pouco aquela coisa que eu falei no começo, que é aquilo que a gente faz, nos faz. Deixa eu dar um exemplo para isso aqui, e isso já vai me permitir entrar no tema, que é o que é a criatividade e o que é o processo criativo. Eu costumo repetir uma frase com bastante ênfase, que é assim: a criatividade não é um troço que está dentro de você. Você se sentir criativo não interessa para nada. Você se sentir inteligente não interessa para nada. Você se sentir bom é um problema só seu. A criatividade nunca é uma dimensão da sua intimidade. Apenas. Já digo logo, é óbvio que ela está lá cravada na sua intimidade. A sua intimidade é a fonte do negócio. Mas isso não interessa. Você pode ter muitas ideias. Problema seu. Sei lá, esse é um problema da pessoa, porque essas muitas ideias podem estar sendo fonte de tormento e podem estar sendo alguma fonte, alguma solução para ela. Mas veja bem, essa coisa guardada dentro da gente, essa coisa fechadinha, essa coisa íntima, não tem interesse nenhum. Ela não é capaz de interferir na realidade. Eu vou dar um exemplo mais claro sobre isso, tá? A pessoa diz assim: eu sou bom, eu me sinto bom, eu sinto que eu tenho muita bondade em mim. E ela só faz coisas horrorosas, e desgraçadas, e más, e cruéis, e egoístas. Então, não interessa esse negócio que ela chama de bom lá dentro, entende? Isso simplesmente não interessa. É uma visão que ela tem sobre si mesma. Ok, você pode estar tendo uma visão correta ou distorcida, é um problema estritamente pessoal e às vezes desfocado. Por quê? Porque a criatividade, assim como a inteligência, e uma das maneiras de definir a criatividade é que ela é uma forma da inteligência humana, assim como os atos todos na vida, eles têm que ter concretude na vida real, eles têm que ser materializados em obras e na interação com os outros. Então, realmente uma personalidade criativa é aquela que lida com a realidade de maneira criativa. Não é aquela que se sente criativa, nem aquela que tem muitas ideias. Eu vou ler um outro trechinho aqui que explica isso um pouquinho aqui. Explica isso um pouquinho. Mas, como vimos, essa é uma pedra no caminho entre você e a sua criatividade. Qual a pedra? A de você ficar achando que a criatividade é um traço da sua personalidade íntimo, uma coisinha que você tem lá dentro de você e que você te faz se sentir muito especial. Entre você e a sua criatividade. A noção de que tudo é intimidade, de que tudo é apenas como um instinto, que vindo de dentro deve estar pronto, perfeito. Aí o mais comum é você ficar apenas se exibindo, o que às vezes pode até dar certo, fazendo qualquer coisa de qualquer jeito, ou ao contrário, que é o perigo mais comum, é travar tudo na expectativa de que um belo dia
aquela genialidade íntima que você supõe existir e da qual você cuida como se fosse uma louça rara e velha, uma louça rara venha à tona. Mas essa criatividade guardada lá no seu íntimo como uma louça não virá à tona. Essa louça guardada no fundo do armário preguiçoso e covarde do nosso medo ou do nosso orgulho, essa louça que não pode ser tocada de tão frágil, sabe? Essa louça, se existe mesmo, já quebrou faz tempo. É só cacos. O seu gênio ou o seu talento tem mais a ver com um bom copo de geleia que foi limpo depois que a geleia terminou e que você usa para matar a sede. Alguém poderá dizer, mas no meu caso é o contrário, eu não sei se tenho talento, mas aí vai para outro assunto. Então, essa criatividade como um bem precioso, que você não bota à prova, ela é só um namoro com a frustração, porque ela não virá à tona. E ela nem pode ser chamada de criatividade. Como a bondade que não se manifesta em atos bons não pode ser chamada de bondade. Máximo pode ser chamado de uma fantasia pessoal sobre a própria bondade. Há muitos autores que definem a criatividade de várias maneiras. Eu vou passar por um ou dois e vou chegar na definição que eu acho mais importante para a gente. Que é a seguinte: há um grande psicólogo, acho que ele é polonês-americano, uma referência assim, para questões da criatividade, recomendo quem quiser continuar estudando sobre o tema, que chama... Depois eu boto em algum lugar aqui, porque o nome dele é difícil de soletrar. Mihaly Csikszentmihalyi. Ele tem um livro chamado Flow e tem um livro chamado justamente Creativity, que não tem tradução em português. O Mihaly Csikszentmihalyi, que é um cara muito interessante, assim como um grande professor de criatividade que tem aqui também, que é o Charles Watson, define a criatividade de um modo mais sistemático. Para resumir a coisa, assim, a criatividade é quando você tem uma linguagem, sei lá, poesia, você tem um sujeito, o poeta, você tem críticos ou pessoas que entendem do negócio, e você tem uma obra. E essa obra entra... Aí alguém botou, a Bianca botou, Mihaly Csikszentmihalyi. Essa obra entra na conversa e os entendidos percebem a qualidade dessa obra e ela muda a conversa. Quando uma obra muda a linguagem, aí você tem um fenômeno da criatividade. Eu não vou me deter sobre isso, porque não é essa perspectiva que eu quero trazer aqui. Que é uma perspectiva valiosíssima. Esses caras que eu estou falando são excelentes. O meu pequeno ponto de discordância aqui é um pequeno ponto de abordagem, pequeno, mas profundo. Mas é o que eu chamo de visão extrínseca do fenômeno da criatividade, ou seja, a criatividade na sociedade, ou a criatividade como um fenômeno, como um esquema, um modelo de funcionamento. Super útil, super interessante, muito valioso para determinados níveis, mas eu estou tratando de um outro aspecto da criatividade, que então me permite falar e defini-la como uma potência humana. Assim como a inteligência, e talvez, como eu disse, a gente pode até dizer que a criatividade, de certa maneira, é que a criatividade é uma parte da potência da inteligência humana. Então, assim, ela é uma potência humana. O que eu quero dizer com isso? Que cada ser humano tem esse poder, essa capacidade. A gente pode traduzir a potência de diversas maneiras. Essa energia, essa aptidão, essa força. Mas, como potência, ela nunca está completa sem o ato. Uma potência precisa do ato para que ela seja real. Entende? Uma potência só é potência se ela se concretiza em ato, se ela se manifesta em ato. Ou, para usar uma linguagem filosófica mais apropriada, quando ela se atualiza. Uma potência tem que estar sendo atualizada.
porque senão ela pode ser, não potência nenhuma, pode ser um delírio, sei lá. Então, a criatividade é uma potência que precisa de atualização. E uma potência de quê? Uma potência de inventar, descobrir, solucionar, significar. Isso também, às vezes, isso que eu vou dizer também, às vezes, entre pontos de discordância com outros autores, mas é por isso que no meu livro, o da criatividade, o mínimo sobre criatividade, eu falo que vai da gambiarra à descoberta, à invenção de alguma coisa, da gambiarra à invenção. São níveis de exercício da criatividade. Uma solução, a gambiarra é uma solução circunstancial com que eu tenho à mão. A invenção é a Divina Comédia. Eu tenho uma linguagem, que é a literatura, e eu faço um troço que muda aquilo para sempre e muda o rumo da conversa. Mas a criatividade é essa potência. Então, vamos ficar só com esse conceito, porque aí a gente vai entrar no outro ponto, que é o processo criativo. Eu estou dizendo, e desde o começo estou insistindo, que a gente tem essa potência e convive com ela e sente um chamado para atualizar, para realizar essa potência. O que é o processo criativo? O processo criativo é... Essas palavras podem variar um pouco, tá? O mecanismo, o sistema, a estrutura, para tornar inteligente o seu esforço e a sua vontade de atualização da potência criativa. O modo como a criatividade se manifesta, embora pareça esporádico, e é por isso que a gente tende a pensar nele como sempre inspirado, é assim, o neguinho lá teve uma ideia, o cara teve uma ideia maravilhosa, e aquela ideia foi revolucionária e mudou tudo, e que foi um espetáculo e tal, não sei o quê. Dá a sensação, e aí também aqui tem uma investigação histórica mais séria a ser feita, passando pelo conceito de inspiração, até o conceito do artista romântico, do artista maldito, do gênio, a ideia de gênio. A gente tem uma ideia de que a realização criativa é um evento esporádico, extraordinário. Só que quando a gente vai olhar para a história das realizações, para a história do trabalho desses gênios, em qualquer área, ciência, arquitetura, arte, em qualquer área, você vai ver que isso não acontece assim. Esses momentos de pico são momentos que estão dentro de um processo ordinário de trabalho. Então, os eventos extraordinários são eventos que acontecem dentro de uma ordem ou de um circuito ordinário. Então, por exemplo, vou pegar alguns exemplos aqui, tá? Algumas coisas. A Divina Comédia. O Dante não era um cara que estava lá fazendo dancinha para o TikTok e discutindo política e, sei lá, cuidando da sua coleção de Playboy e não sei o quê. Não estou dizendo que ele não pudesse fazer essas coisas, mas estou dizendo que ele não estava ali fazendo isso, ficando 4 horas no boteco discutindo se o Botafogo de Ribeirão Preto devia ter botado um lateral, se a seleção vai escalar o fulano. E aí um dia ele chegou em casa e falou, a Divina Comédia. Pô, tá aí, vou fazer a Divina Comédia, um poema que vai tratar disso, com tercetos encadeados, com uma forma perfeita. Você sabe, assim, isso aí simplesmente é uma bobagem, simplesmente é uma ilusão, sei lá, o cara tava lá de bobeira, lá no show da Anitta, bêbado, não sei o quê, voltou para casa e fez a 9ª Sinfonia, não tinha o menor envolvimento com aquilo, não tinha nada a ver com aquilo, e fez a 9ª Sinfonia. Sei lá, a gente pode ir mais longe. Vamos pegar exemplos que geralmente dão muito essa noção. O Jim Morrison, que é o cantor do The Doors, que eu gosto muito, poeta, letrista, adoro a banda, gosto muito de rock. Tava lá, sei lá, cortando grama, e falou, porra, vou fazer uma banda, e a banda já escreveu as músicas, tudo veio. Sabe, você não sei de onde que a gente tira essas coisas. Assim, isso é uma ilusão completa. Esses eventos, essas realizações, em qualquer área, qualquer nível, quando atingem o seu extraordinário,
elas são filiadas ao ordinário. Elas estão ligadas, elas são fruto de um nível de envolvimento, antes de tudo. Um nível de atenção, de trabalho e de habilidade, de onde elas podem brotar. Então, aqui a gente chega no primeiro elemento aqui, que é o primeiro elemento do título, para a gente finalizar. A gente está indo para a parte final da apresentação. As pedras no caminho, depois eu vou falar dos caminho das pedras. Então, as pedras no caminho são as doenças da nossa ideia sobre criatividade que impedem a gente resolver isso, que impedem a gente realizar a nossa vocação, que impedem a gente experimentar de fato o nosso potencial criativo, né? Essas são as coisas que eu estou chamando de as pedras no caminho, essas coisas que impedem a gente chegar aí. E depois eu vou falar de método, vou falar de sistema, de estrutura, de mecanismos de trabalho. E já adianto aqui que tem, assim, isso é um tema que me chama tanto, que me toma tanto, que eu criei um troço chamado método ARCO, de processo criativo, porque agora nós vamos entrar exatamente no o que fazer. Tá? Eu fiz um desenho geral da nossa relação com a criatividade, agora tá aí o que eu faço? Se eu estou tanto no time do eu já experimentei e quero mais, quanto no time de eu estou sofrendo porque eu me sinto aquém do meu potencial, eu estou patinando, eu estou dando bobeira. E deixa eu fazer um esclarecimento breve aqui, inclusive a primeira aula do ARCO eu vou bem fundo nisso. Nada do que eu estou falando aqui, outro dia eu também gravei um vídeo sobre isso, mas muito tempo passando, é disciplinar. Tudo está ancorado na experiência. Eu fui um jovem que ficou intuindo e lambendo e sofrendo com o seu talento e com a sua vontade de realizar durante muitos anos. Eu não podia mexer naquele talento e botar ele à prova, até que eu fui descobrindo que era justamente o contrário. Era mexendo com ele, era correndo riscos, era errando, era tentando, era desenvolvendo habilidades, era atento com a experiência alheia, era fazendo, era procurando. É que essa coisa não é que ela não ia se perder, isso é que tem que estar na cabeça. É que ela ia nascer, porque antes ela era uma bobagem, ela era um sofrimentozinho pessoal, entende? O talento que não é testado não é talento, é uma hipótese que pode ser só fonte de sofrimento. Talento real, e eu sempre digo isso, se a pessoa que pergunta, tenho talento, não tenho talento? Não interessa. Sei lá se você tem, não tem, não sei, isso é problema seu. O talento que não se tem se inventa, o talento que não se tem se cria. Lembre-se, não sei se já falei isso aqui na palestra, criar e descobrir, inventar e descobrir são palavras que têm a mesma origem etimológica. Então eu criei, depois de pensar muito, mexer com isso, dar aula, ver o que funcionava para mim, ler. Então, eu criei um troço que chama Método ARCO, que é um acróstico que guarda 4 palavras: atenção, resposta, construção e oferta. São 4 circuitos que lá no meu mecanismo, assim, se você treinar e educar e se envolver com esses circuitos, você já vai estar dentro de um processo criativo concreto. Se você treinar a sua atenção, educar a sua atenção, entender o que ela é, como é que ela funciona. Se você tiver clareza, ou o máximo de clareza possível, sobre que tipo de resposta você tem que dar às suas circunstâncias. Se você compreender bem o que é a construção da obra e como desenvolver as habilidades e conhecimentos para isso, e um sistema de trabalho, isso é capital, e tiver uma reflexão corajosa sobre qual é a sua oferta, esses 4 circuitos funcionando juntos vão te colocar, com certeza, numa rota disso que a gente vai tratar, que eu vou chamar aqui de os remédios e tal, que é numa rota de trabalho de processo criativo mesmo, que é a estrutura de realização do potencial criativo. Então, assim, algumas coisas que vocês depois vão encontrar lá nessa apostila, algumas coisas, e eu vou fazer uma pontuação bem rápida, porque algumas elas vão tocar você pessoalmente, outras talvez você, isso não foi um problema, mas eu vou fazer uma aposta de que esse mix aqui de coisas geralmente são os problemas mais comuns.
Problemas do quê? Isso tem que estar bem claro, tá, gente? Problemas que te afastam do seu potencial criativo. Problemas que falsificam a sua relação com o seu potencial criativo. Então vamos lá. E eu vou desdobrar ele, é aquilo que eu estou chamando de fantasmas e fantasias sobre a criatividade. A primeira delas é aquela que eu falei. A criatividade é uma coisa que eu tenho dentro de mim, porque eu tenho muitas ideias. Não, você tem muitas ideias, isso é um problema seu, sei lá, pode estar só sofrendo com isso daí. Não quer dizer nada, nada, nada. Repito, é como eu falei. Eu sou muito bom, mas você só faz coisa ruim. Então, o que você está chamando de bondade não interessa, entendeu? Não importa. Criatividade não se trata de ideias, se trata da capacidade de operar na realidade dentro de uma linguagem. Eu faço música, eu faço poesia, eu resolvo problemas de eletrônica, eu consigo me comunicar bem, eu danço, eu faço... Você tem que estar confeccionando algo dentro de uma linguagem. Portanto, você está interagindo com a realidade, o que significa interagindo com os outros, você está comunicando alguma coisa. Então, isso é muito sério, que a gente pode explorar com mais profundidade, mas é como se fosse uma lei. Essa maravilha que você supõe dentro de você, parabéns, muito bem. Sei lá, talvez sua mãe vai te elogiar, mas não interessa. Você tem que achar mecanismos de expressão e construção de obras. Quando eu falo obras, pode ser dançar, assobiar, correr. Você tem que expressar e dar... Expressar não é botar para fora, tá, gente? Não é a ideia de botar para fora. Você tem que aprender a dar forma para as coisas. E aí sim a sua criatividade está encontrando realidade. Aquilo que eu chamo aqui de meu talento de estimação íntimo. Você fica lá guardando o seu talento lá dentro de você durante 20, 30 anos. Ok, tá certo. Não dá certo. Vai dar errado, cara. Isso não condiz com a realidade. Segundo, que é um problema irmão dele, que é, eu não vou fazer as coisas porque eu não sei se eu tenho talento, eu não tenho talento, eu não sei se eu sirvo para isso, eu não sei se essa é a minha área. Repare bem, isso aí é uma outra coisa que é completamente boba, isso é uma bobagem completa. Isso aí é um troço que não tem nenhuma importância. E aqui eu estou falando do problema e já vou falar da pedra no caminho, já vou falar do caminho das pedras. Qual é o caminho das pedras para resolver isso daí? Essa dúvida, se eu tenho talento, se eu não tenho talento, o que eu deveria fazer. O remédio para isso é de uma simplicidade absurda. O remédio para isso é de uma simplicidade completa. Eu tenho que testar. Eu tenho que fazer. Eu tenho que procurar. Eu tenho que ir lá ver como é que é. Eu tenho que machucar minhas belas mãozinhas, ao invés de ficar segurando meu travesseirinho e pensando será que eu tenho talento? Porque o seu talento, cara, ele não vai, você nunca vai ter essa resposta, como se fosse a garantia. Nunca vai vir para você um sinal claro que vai dizer assim, é isso mesmo, vá lá e faça isso. E esse sinal vai estar completamente certo e vai te garantir e te proteger de todas as frustrações. Sabe por quê? Porque nenhum talento na história de qualquer linguagem que você queira se descobriu e pronto, como um passe de mágica estava tudo pronto. O cara pensa, olha, eu ouvi a voz, realmente eu tenho que mexer com pintura. E aí, primeiro gesto que ele fez A Noite Estrelada do Van Gogh. Não é, por quê? Porque o Van Gogh falou, eu tenho um livro também que é um e-book que está aí em algum lugar no site, que é A Orelha de Van Gogh e a Lição do Semeador. Cara, você vai ver, todo mundo acha que Van Gogh é um doidinho, que ele era muito doido, não sei. Quando você vai ver, o cara tinha uma história completa de tentei isso, deu errado, tentei aquilo, deu errado, tentei aquilo, ele não foi bom. Aí o irmão dele falou, por que você não pinta, cara? Você é bom, você tem, sabe, tem traço. Aí ele começou a pintar, aí olha aqui, aí aconteceu um troço diferente. E aí é isso que eu quero, a minha tese aqui perfeitamente, ó. Quando você vai testando, acontece uma coisa maravilhosa.
E aqui, desculpe que vai parecer bem autoajuda, mas isso é de uma verdade tão linda que vale a pena correr o risco. Quando você dá o melhor de si, você começa a receber o melhor da vida. Você vai lá e dá tudo. Não pode ir lá para o trabalho e falar assim, deixa eu ver qual é que isso aqui nem quer fazer. Cara, você tem que procurar o máximo ali. Porque na hora que você encostar na coisa certa, a resposta vai ser tão maravilhosa que você vai falar, entendi. É um gesto de caridade comigo, é um gesto de amor para mim e um gesto de amor para a coisa. A coisa está pedindo que eu faça mais. Quando eu falo a coisa, é a linguagem, são as pessoas que leram o seu poema, ou entraram na sua obra, ou passaram pelo seu tratamento médico, ou pelo seu tratamento dentário, ou viram o que você pintou. A linguagem está pedindo mais. Isso é muito misterioso e parece meio poético, mas é real. É como se a resistência da frase fosse ficando menor ou mais interessante, ou te pedindo mais, como se... É um pouco como o poema estivesse dizendo, me escreve mais, faz mais disso daqui. O desenho está falando, me desenha mais. Tal. Isso vai... E também é um gesto de amor por você. Por quê? Porque quando você encontra isso, e é esse o teste de fazer várias coisas, é que você vai ver que tem coisas e atividades que você faz que parecem diminuir a sua personalidade. E há coisas que você faz que parecem ampliar a sua personalidade. Então, quando você encontrar aquilo que seria a sua vocação maior, você vai sentir uma espécie de ampliação, um combustível da sua personalidade. Você vai querer mais de si mesmo e da coisa. Então, por isso que eu digo a pergunta, como se fosse uma pergunta birrenta, de só vou lá se eu tiver talento, é covardia. Entende? É bobagem. Porque você tem que ir para o teste, você tem que botar ali. Outra coisa também que são assim, pedras muito comuns, o medo, a ansiedade. E aqui é muito simples, é lógico que eu avanço mais, no curso eu falo disso com bastante detalhe, no livro falo um pouco mais sobre isso, isso merece mais, mas pelo andar da carruagem aqui eu vou acelerar um pouco sobre essa questão de medo e ansiedade, de maneira muito simples. É o seguinte, medo, daí você vai sentir medo, e daí? Há uma regra de ouro para isso aqui, que é o seguinte, o medo, você tem todo o direito de não tentar uma coisa porque você está com medo. Mas você tem que botar na conta o seguinte, essa coisa nem era tão importante. Aí tudo bem. Aí eu tenho medo de escalar, de pular de paraquedas. Tinha até uma curiosidade, mas eu tenho medo. Por que eu vou... Não é tão importante para mim pular de paraquedas, sabe? Assim, não tem nada que está ali, não tem uma questão importante para mim, não tem tudo bem. Eu tenho medo de escrever e publicar. Aí mudou. Por quê? Eu vou dizer por mim, tá? E isso vai entrar daqui a pouco no último elemento aqui, talvez o mais importante. Cada dia que eu não escrevo, a minha vida fica um pouquinho menor e eu fico mais burro. Burro, que eu digo assim, não é da inteligência, que sujeito culto, não. Eu funciono menos. A minha personalidade diminui. Se eu podia radicalizar isso aqui, assim, dizendo, cada dia que eu não escrevo é como se fosse uma vida a menos. É um game a menos. Aí, se isso for muito radical, porque há dias que circunstâncias não me permitem escrever, uma semana sem escrever, um mês sem escrever, para mim, é uma diminuição muito grande da vida. E eu não estou falando de que eu fico com saudade de escrever, de que eu gostaria de escrever. Não, não. A minha personalidade diminui. O centro da minha personalidade fica fraquinho. Eu fico menos bom pai. Todas as coisas vão... Eu fico mais... A minha personalidade fica mais frouxa, mais perdida, sabe? Então, assim... Se essa coisa é tão importante para mim, eu vou ter que fazê-la com medo. Não depois do medo. Porque talvez ele não passe nunca. Medo de ninguém gostar, medo de ser uma porcaria, medo de não conseguir.
Só que a coisa é mais importante, então eu tenho que fazer com o medo. É a mesma coisa com a ansiedade. Essa expectativa de vou superar a minha ansiedade para depois tentar é outra droga, entendeu? Uma espécie de entorpecente, você está se entorpecendo, você vai fazer com a ansiedade. Toda a questão aí está no tamanho da importância do que você está fazendo. A depender do tamanho da importância, você cria mecanismos. Você vai lá e faz com aquilo. Você faz com o medo, você faz com a ansiedade e dane-se. Vamos para os dois últimos desses elementos que eu estou chamando de pedras no caminho, né? Que são a entropia diária, que eu vou desdobrar aqui em duas coisas, tá? Mais ou menos juntas aqui. Procrastinação ou esforço burro. Procrastinação, todo mundo sabe, eu não vou insistir muito aqui, que é aquele negócio de você ficar deixando para depois. Não vou me aprofundar nisso aqui, mas eu vou chamar a atenção para um elemento que eu vou apontar daqui a pouco, e isso para mim tem virado uma pedra de toque, assim, para usar a metáfora da palestra, pedra de toque. Essa coisa de ficar se dando esporrinho, de dizer, toma vergonha, você é muito preguiçoso. Isso aí é um teatro pessoal que não funciona, porque você está criando um eu bonzinho que saberia como fazer as coisas, que fica reprimindo um eu bobo, malvado, idiota, que não faz as coisas direito. E, obviamente, como você faz isso, você já criou um eu que sabe das coisas e que é bonzinho e que está contra aquele eu malvado. Só que as duas, se vocês são a mesma pessoa, então essas fantasias de ficar se dando bronca, olha, não vejo isso funcionar em nenhum campo moral. Nenhum. E isso é uma escolha moral. Qual é o certo a ser feito agora? Qual é o melhor a ser feito agora? E eu vou dar uma sugestão aqui de alguns elementos, de alguns passos que vão poder ajudar nisso. O que é o esforço burro? Tá? É quando você sente que você gasta muita energia, se preocupa demais com a coisa, se movimenta demais, gerando uma espécie de entropia, em que a energia vai se perdendo e não gera nada. Esse é um ponto-chave do processo criativo, é que você tenha o mínimo de sistema para que a energia esteja canalizada na capacidade de realização. Para que você, ao invés de entrar num processo entrópico da sua vontade de realizar, você entre num processo gerador de energia e de trabalho, e que esse trabalho possa ser significativo. Isso aqui passa, sobretudo, por organizar, por ordenar o esforço que você está disposto a fazer. Então, uma coisa que é muito comum, eu sofri disso, e eu vejo pessoas sofrendo, é o seguinte: tá bom, eu já decidi que eu quero escrever, eu quero pintar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e eu passo o dia preocupado com aquilo, às vezes mexo com aquilo, reorganizo as coisas, tudo, mas as coisas vão patinando e eu não vejo o que está acontecendo. Tem vários problemas aí que podem estar envolvidos, tá? E o primeiro princípio de um trabalho ordenado de processo criativo é o seguinte: lembre-se, é trabalho. E ele depende de algumas coisas. E a primeira coisa que você tem que saber sobre esse trabalho é que nem todo dia é dia de gênio. Muitos dias serão os dias do exercício, o dia da revisão, o dia da correção, o dia das tentativas, e você não sabe, não está lá no seu calendário, vou trabalhar 30 dias e no dia 31 a nona sinfonia eu vou encontrar a nona sinfonia. Você não sabe, você está tentando, você está procurando. Por isso tem várias coisas importantes aqui também que eu não vou poder comentar com o tempo, é que você tem que ter um envolvimento real no processo, não só na expectativa dos resultados. As pessoas mais criativas e que atingiram excelência na sua área, isso é muito comum e muito claro nas pesquisas, é que elas têm um envolvimento concreto, elas estão realmente envolvidas com o processo. A gente poderia dizer assim, elas amam o que fazem, elas têm paixão. Pode ser, mas esses termos podem confundir, como por exemplo, elas gostam do que fazem. Isso também pode confundir que assim, a ideia de ter prazer. Não. O prazer é pouco para explicar isso aqui. É que você vê significado, você quer fazer mais, você tem mais força. Uma expressão que eu costumo usar. Ali onde todo mundo pede pinico, você dobra a aposta, você está de novo. Entendeu?
Neguinho, eu quero escrever, mas eu não aguento ficar 6 horas sentado. Você fica 8 e revê e corta papel e pega o texto e lê de novo. Eu queria ser cirurgião, mas eu não aguento ver sangue. O outro bota a cara dentro do sangue, né? Não tem nojo de nada. Então, gostar do processo não é ter prazer no processo. Prazer é um pedacinho da coisa. Ver sentido no processo é um pedação da coisa. E ter resistência ao processo é muito importante também. Então, nessas pedras do caminho, que são essa entropia, a procrastinação, o esforço burro, eu vou sugerir alguns elementos de pontos de atenção, tá? São pontos de atenção. Isso não é a solução para todos os problemas, isso precisa de muito mais cuidado no tratamento do tema, mas alguns pontos de atenção. Isso significa, obviamente, que você vai... Lembra quando eu falei lá atrás que biografia é o desenho da vida, é a escrita da vida? Você está escrevendo, desenhando a sua operação diária. Olha só, antes de eu entrar nos detalhes aqui para vocês verem como é o negócio, tá? Eu tenho uma grande ambição de ser escritor, ou de ser músico, ou de ser arquiteto, ou de ser médico, ou de ser... Tudo isso será fantasia. Se não estiver ancorado na frase que está ao seu alcance de fazer, que chama dia. O texto da vida, o livro da minha vida é palhaçada sem a coragem da frase do dia. Isso significa, eu falei isso de outra maneira ali atrás, tá? Que os resultados extraordinários brotam do esforço e da inteligência ordinária. Então, não fique esperando um grande gesto. Eu queria ser artista. E eu não estou conseguindo, mas um dia eu vou fazer um negócio, eu vou tomar uma coisa, eu vou me dar um murro e eu vou cair na real. Não, para com isso aí, cara. Primeiro decide, esse troço é importante ou não. Você quer testar, quer ir lá ver sua potencialidade? Quero. Então você tem que pensar o seguinte: quantas horas do meu dia eu vou dedicar a isso? Ou quantos minutos? E como? Então você tem que começar. Assim, é mais do que, sabe, se dar esporro e fazer um grande gesto, é organizar a coisa. Então, uma sequência que ajuda a pensar isso. Começar pelo simples. Eu tenho que ter um caderno, eu tenho que ter coisa para escrever. Eu quero fazer a Divina Comédia, mas espera aí, cara, nem o Dante fez a Divina Comédia de saída. Ele escreveu carta, ele escreveu vários poemas, ele escreveu tratados, ele testou a frase dele, ele foi aprendendo na prática. Essa coisa de aprender na prática é maravilhosa. Há uma passagem, oh meu Deus, eu não vou ter ela aqui, mas vou lembrar ela toda de cabeça, que é uma passagem do romance do Osman Lins, chamado A Rainha dos Cárceres da Grécia. E aí ele está num momento lá, ele fala assim: eu estava observando meu barbeiro Vicente, o nome é esse mesmo, amolar a navalha. E eu perguntei para o Vicente: quanto tempo leva para aprender a molar a navalha? Aí o Vicente respondeu imediatamente: 10 anos. E eu disse a ele: mas espera aí, com 8, 7 não se sabe? 10 anos é muito preciso. Com 8 você não sabe? Ele: não, ainda não. Precisa dos 10 anos para aprender a amolar a navalha precisamente. E aí o cara falou: mas isso é... Aí ele respondeu: isso é muito difícil, você leva 10 anos para aprender a fazer um negócio. E aí o Vicente responde: por isso que é bom, porque tem os seus segredos que só a prática vão mostrar. Se isso aqui pudesse ser comunicado, informado, não era uma coisa tão boa. Então, dentro da sua linguagem, você tem que descobrir o seguinte: o que ali vai me exigir 10 anos fazendo aquilo até que eu pegue a coisa. Então, só que você não vai começar pegando a coisa. Então, começar pelo simples. Número 2, automatizar o básico. Isso é fundamental. E outra coisa, tá? Eu vou falar um exemplo aqui que tem a ver com malhar, e vocês vão falar: mas isso não se aplica às artes. E eu vou desmentir.
Todo mundo que tentou malhar, hoje em dia todo mundo está fazendo isso, então eu tomo esse exemplo como um exemplo muito comum. Fazer musculação ou qualquer esporte. A não ser quem já está lá engajado, está fazendo desde criança, tá lá, mas quem está realmente falou que eu vou testar isso daqui, já experimentou que uma das piores coisas é dizer o seguinte: agora eu acordei, eu vou agora? Não, acho que eu vou às 10, que aí às 10 eu tenho que fazer um negócio. Não, mas aí às 10 eu podia fazer um negócio. Acho que eu vou meio-dia. Não, meio-dia. Aí meio-dia minha amiga falou um negócio, então eu vou. Repara só, essas coisas quando você fica decidindo, você já tá contando uma lenga-lenga para você mesmo, porque você não vai, cara. Porque o ter que escolher determinadas coisas vão abrindo muitos espaços, sabe? Quando a vontade não tá firme, quando a rotina não tá firme. Então, uma das coisas que a gente faz é automatizar o básico. Eu mexo com isso tal hora, em tal lugar, com tais materiais à mão. As coisas têm que eu tenho uma espécie de ritual básico que eu não preciso pensar, eu vou lá e já faço. Aí você vai dizer assim, tá, estamos falando de malhação. Vai para qualquer... Vou pegar dois exemplos aqui, tá? Dois. Um desse escritor aqui que eu gosto muito, Henry Miller, que é um tarado, um alucinado, um escritor visceral e etc. Então, e na vida era assim, muito sexo, muita bebida. Aí você vai lá ler o livro dele e vê que o cara tinha um horário para escrever. Ficava doido depois, mas ele tinha um horário para escrever. O Francis Bacon, pintor, uma vida também, uma rotina louca, um escritório completamente caótico e tal. Ele tinha um horário da alucinação, do delírio, sabe assim, do esbregue dele, e tinha um horário para pintar. Essa fantasia de que você pode fazer de qualquer jeito você pode encontrar em 7 milhões e 800 exemplos que funcionou fora disso, mas a maioria, as pessoas têm uma ordem. E essa ordem ajuda a encontrar engate na sua energia quando você tem uma espécie de ritual para iniciar. Eu começo o meu dia e já sei o que eu tenho que fazer. Então, algumas decisões muito simples, um horário, uma quantidade de tempo, um jeito de começar. Então, eu vou escrever. O que eu faço? Eu tenho um horário, eu abro o computador, eu pego o texto do dia anterior. Tá? Eu já testei vários, você vai testando. Eu leio 10 páginas do Essa, do Machado, do Dante, ou do não sei o quê, e aí eu vejo, não funcionou, vou para outro, mas que você tente ter essas coisas controladas. Uma outra coisa que é ligar o necessário ao bom. Então, você vai tentando fazer com que isso tudo seja bom. Obviamente, controlar as tentações. Então, por exemplo, eu já sei, já testei para mim, quando eu sento para escrever e eu vou dar uma olhadinha no Instagram, eu comi meia hora do meu escrever, a minha mente se dispersou, eu estou mais fraco, as ideias estão menos vivas, e aí fica... A escalada da montanha para começar a escrever é muito mais difícil. Se eu vejo uma cena de um filme instigante, ou leio uma página instigante, ou estou conectado com uma coisa instigante, aquilo vai acontecer lá. Isso tem a ver com um outro aspecto que eu falo lá no Método Arco, que é a educação da atenção. Você tem que educar a sua atenção. Você quer produzir coisas interessantes? Então sua atenção tem que estar apta a captar coisas interessantes. A atenção não é foco e não é concentração. A atenção é uma espécie de sintonia com o que é importante e com o que é capaz de vibrar em você positivamente, assim, atenção. Então, assim, se eu só me sintonizo com porcaria, como é que eu vou querer estar com uma coisa mais sofisticada em mim? Não vai acontecer. Isso porque eu falei que era 50 minutos, hein, gente? Mas estamos perto do final, tá? Então, obviamente, você tem que controlar a sua atenção, você tem que educar a sua atenção para ela permitir que você esteja apto, porque está sintonizado com o que é significativo, bom, valioso. E última coisa é ser constante. Intervalos sem nada são depressões. Eu botei essa frase aqui na apostila justamente porque eu quero que essa imagem... São fisicamente depressões, você vem aqui num esforço e parou de fazer, ele vai caindo. Mas são depressões também no sentido anímico.
Então, dê qualquer coisa que você ficar pensando, de aprender inglês, a tocar violão, a pintar, a ser médico, a dirigir. Grandes intervalos vão tirar a acuidade das suas mãos. Você vai perder a habilidade. Você vai perder o interesse. Você não vai saber onde largou a coisa. Então, assim, manter a constância é uma das coisas que faz parte de saber as pedras, o caminho das pedras. As pessoas de excelência na sua área, na sua linguagem, elas têm um trabalho constante. Todo dia um pouquinho, uns dias mais, outros menos. O que não quer dizer, quando eu falo constante, é o seguinte, é porque não vai dar para fazer uma linha aqui. Deixa eu tentar ensaiar aqui uma linha. Uma linha 1 é isso aqui, ó. Tá? Então, repara só. Você vem aqui num tipo de trabalho, aí fica sem fazer 1 mês, 2, 3. Você vai criar uma barriga. Para voltar no nível que você estava, você vai ter que escalar tudo de novo. Aí você entra num platô, aí cai, aí volta, tá? A outra coisa é que você tenha a consciência de que o seu trabalho vai oscilar de tempo, energia e tudo. Mas ele pode oscilar assim, ó. Entende? Ele vai oscilando dentro do processo, mas ele vai numa crescente quando ele é constante. Você tem uma energia sustentável que pode ir crescendo. E você pode, dentro da coisa, ter picos. Então, para dar um exemplo, no compositor, no meu caso, quando eu estou escrevendo, eu escrevo todos os dias, ou o máximo que eu posso perto de todos os dias. E quando eu chego perto de uma forma que me exige mais, eu faço um trabalho mais vertical. Eu vou mais fundo. Então, eu preciso de agora de 1 mês, de 2 semanas, fundo. Preciso desconectar de todo mundo. Quando eu estou perto do final de um livro, aí eu verticalizo a coisa. Tá? Eu vou mais radicalmente. Mas tudo isso tem a ver com um envolvimento que seja constante. E aí eu vou... isso tem a ver com uma frase que eu gosto muito do Charles Watson, que eu repito, que ela é um coração do negócio. Ela é muito, muito, muito importante. Se eu pudesse dizer o seguinte, tirando aquela primeira parte, que é uma primeira parte, vamos dizer, filosófica, existencial, antropológica, quando a gente está falando de processo, de estrutura, a chave, ter a humildade para aceitar isso daqui, é aquilo que vai fazer toda a diferença na sua capacidade de realização criativa. Isso que eu vou falar aqui agora é assim, é aquilo que tira os fantasmas de si, tira os fantasmas da sala e deixa as pessoas adultas para resolver coisa. Agora você é adulto, o trabalho é sério, acabou a brincadeira. Essa frase para mim tem isso, assim, ela é muito real, que assim, não é inspiração que gera trabalho, é trabalho que gera inspiração. Se você entender isso, incorporar isso, você vai se submeter a todos os esforços, a todas as humilhações maravilhosas que a sua linguagem vão te pedir. Isso é muito difícil de entender. Outro dia eu falei isso num vídeo também no Instagram, algumas pessoas me mandaram mensagem, não concordaram. Então, é engraçado, né, esse universo de rede social. Tem gente que pega para você assim, manda, não concordo. Aí você diz, uai, tá bom, o que eu vou fazer? Não concordo. Tá bom. Mas olha, isso é muito importante, porque isso quer dizer o seguinte, tá? E eu tenho insistido nisso bastante. Da mesma forma que a criatividade não é uma coisa dentro de você, que ter muitas ideias ou pensar muito é um problema só seu. Que nem, para ser sincero, eu tô falando, ninguém tá nem aí. Nem você tá nem aí. Porque se você gostasse mesmo das suas ideias, você caçava um jeito de botar elas numa obra, numa forma. Você dava uma forma para elas. Eu estava discutindo isso com um amigo meu, que ele me deu um exemplo muito bom. Já volto no trabalho de área de inspiração, tá? Mas para concluir isso aqui, que elas estão conectadas. Ele falou assim, deu um exemplo muito bom. Ele falou assim, cara, mas às vezes eu tive uma ideia genial e a outra pessoa foi lá e fez, e eu falei, cara, essa era a minha ideia. Eita, pentei o cabelo.
Aí o cara falou assim, essa era a minha ideia. Aí eu falei, pô, interessante, né? Eu tinha aqui uma ideia, o outro cara fez, falei, a minha ideia. Eu falei, mentira. Mentira. Quando aquilo se transformou em fato, ela se conectou com alguma coisa que você pensou que era parecido. Mas quantas vezes você, por exemplo, pensou uma coisa e na hora que você foi falar, já saiu completamente diferente? Você já não conseguiu fazer a relação entre o que você pensou e o que você tentou dizer. Você pensou claro e falou complicado. Você pensou um negócio. Tenta escrever uma carta, um e-mail, uma coisa, você vai ver como é difícil transmitir exatamente o que estava na sua cabeça para lá. Por quê? Porque as obras não são a cuspida do seu pensamento, não são o escarro do seu pensamento, não é só um jeito de tirar. Por isso que assim me incomoda, e isso é uma outra pedra no caminho que eu nem botei aqui do universo criativo, é que o universo criativo é a sua expressão. É em parte, porque às vezes o que sai nem é o que está lá dentro, entendeu? Então, assim, a obra é uma coisa e tudo que você pensa é fermento para isso, é semente, está relacionado com aquilo, mas não é aquilo. Então, da mesma forma que essa ilusão tem que ser abandonada, e isso aqui se conecta com essa segunda frase, não é a inspiração que gera trabalho, é trabalho que gera inspiração, é que o seguinte, isso tem várias maneiras muito profundas também de serem explicadas, mas vamos pegar uma coisa aqui, tá? Vamos supor que você tenha inspirações. Se você não tem a mão aquecida, se você não tem habilidade, se você não sabe afiar a navalha, se você não tem a navalha, se você nunca usou a navalha, se você não está pronto, se você não está apto, você não vai nem saber o que fazer com aquilo. Então, eu tenho até um texto, que não é um poema, mas ele tem uma estrutura de meio de verso para facilitar a leitura, que eu tenho escrito umas coisas que chamam textos em voz alta. Mas, assim, a maneira, mais ou menos assim, não me lembro dele todo. A musa é uma inspiração, ela te deseja e ela vai vir. Ela nasceu para isso, cara. Ela já está te visitando. Tudo que você está aqui nessa conversa, porque ela já está te visitando. Mas lembre-se, ela é uma musa. Ela não é uma menininha pedindo sua atenção, nem é uma quenga que você vai pagar a qualquer hora, não. Você tem que estar pronto. E as meninas adaptem isso, tá, gente? Eu estou falando isso aqui como um exemplo mítico, tá? Cada um adapta para a sua, sei lá, como imagina as coisas. Você tem que estar pronto, cara. Ele chama musa, entendeu? A inspiração vem da musa. Quando ela chegar, cara, você tem que estar pronto, você tem que saber o que você vai fazer, você tem que saber quem você é. Você tem que saber o que vai dizer a ela, você tem que saber onde você vai levar ela para jantar. Sei lá, eu estou exagerando, mas é isso, entendeu? Você tem que estar. E isso é o trabalho. E mais, essa é uma maneira um pouco jocosa de ver a coisa. Mas a maneira mais profunda e mais correta é o seguinte. E isso você vai experimentar quando você começar a fazer, tá? É assim, quanto mais eu pintar, mais ideias de pintura eu vou ter. É do esforço, é da procura, do meu envolvimento real com o trabalho, é de me submeter ao trabalho, é de sujar as mãos, é de tentar, é de fazer. É dali que vão brotando as ideias e as inspirações. É quanto mais eu estou envolvido com a coisa vai me responder em nível mais alto. Aquela história de sujeito estava andando e teve uma ideia, como eu falei lá no começo, tem exemplos disso da ciência, do eureka, né? Do grito de eureka na banheira. Eureka, encontrei. Acontece muito do cara encontrar a ideia na praia, nas férias e tal. Mas por quê? Porque ele está muito envolvido. Não é que ele vai ter as melhores ideias na hora que está fazendo. É que de tanto fazer, de tanto estar envolvido, levem essa palavra a sério. Envolvido. Não é por obrigação, você está envolvido naquilo, você está comprometido com aquele negócio. Aí a ideia pode pintar numa hora totalmente aleatória. Você está vendo um outro negócio e você fala, pá, olha, entendi. Tem que correr. Por isso que dizem, escritores têm que andar com um caderninho na mão, tem que ter alguma maneira de não deixar aquilo evaporar. Mas aquilo não veio fruto dos seus belos olhos, do seu charme pessoal para encantar os deuses, nada disso, aquilo veio porque você está profundamente envolvido. Então, aceitar isso daí é algo muito importante. Não é inspiração que gera trabalho, é trabalho que gera inspiração. E para concluir,
Eu queria só reforçar uma grande linha, para que a gente, já que avancei um pouco na hora aqui do que eu estava pretendendo. Nós nos interessamos por criatividade, porque nós temos a nossa primeira vocação, que é a de criar, inventar, dar significado à nossa própria vida. Isso não é possível de ser feito do nada. Isso é feito a partir das coisas que nós fazemos, porque o que nós fazemos nos faz. E para que isso ganhe concretude e vire força real na nossa vida, existe um troço que nos ajuda a botar toda essa energia em curso, em realidade, que é o processo criativo. Né? O processo criativo é a estrutura, o sistema, o modo, a prática de atualizar, de tornar real sua criatividade. E aí eu fiz menção rapidamente, mas quero apresentar com um pouquinho mais de detalhe esse negócio que eu chamei antes aqui de método ARCO. Esse curso que eu tenho aqui, que eu convido vocês saindo da palestra a conhecer, que é um curso que articula o que eu chamo de 4 circuitos. Não são 4 estágios, não são etapas de processo criativo, são circuitos. Primeiro porque eles funcionam integrados, a ideia de circuito é que eles se integram, não é uma coisa depois da outra, eles se integram. E eles têm a ver justamente com a energia, geração de energia e circulação de energia e informação de energia. Essa energia canalizada para algo realmente produtivo e significativo. Que são os circuitos da atenção. Então, o primeiro módulo desse curso eu falo de como educar a atenção. E tem um quinto módulo que eu deixo de fora aqui, que é um módulo biográfico, em que eu explico, eu estava esquecendo disso, que eu explico, esse é um módulo, na verdade, não é um circuito, por isso ele vem antes. De fato, ele é um pouquinho separado, mas ele é importante. Que é uma aula inaugural onde eu falo muito da minha experiência. E ela é muito importante, não para falar de mim, tal, não estou interessado em falar de mim, mas porque ela vai te dar vários pontos de compreensão do porquê que eu estou falando das coisas que vão vir depois no curso. Essa primeira aula, ela é uma aula muito confessional, mas vocês vão ver ali a maneira como eu luto há 50 anos com o problema da atenção, de maneira muito concreta, com dificuldades muito grandes na escola, etc. e tal. De maneira como eu descobri o processo criativo, etc., que vai iluminar a sequência depois. Antes de falar dos circuitos, eu estava lembrando de uma coisa. Quando a gente fala de método para criatividade, muita gente também pode se assustar. Ai, meu Deus, um método vai me enrijecer. Depois de tudo que eu falei, você já sabe que isso é bobagem. Método é do grego meta-odos, significa caminho conhecido. Caminho que alguém que fez o caminho é capaz de te dizer, vai por ali e tal. Método é isso. Tá? Então, e isso funciona para todas as artes, para todas as expressões, para todas as linguagens. Uma pedra no caminho que eu não botei aqui também, que tem a ver com o Vem de Tudo, é que esse assunto, gente, ele é gigantesco, ele tem um monte de coisa que eu estou falando aqui, um monte de coisas que não estão aqui na palestra. A ideia de trabalho vertical, a ideia de prática deliberada, um monte de coisas que podem ajudar bastante. Mas uma delas é assim, um método vai me travar, papo furado, vai travar nada. Todos os artistas que você admira, todos fizeram alguma escola, individualmente ou escola formal mesmo, não interessa, eles tiveram um processo de aprendizado. Eu falei do Van Gogh. Eles têm um circuito de aprendizado, eles ouvem mestres, eles têm um circuito de experimentação, eles têm não existe esse negócio de chegar lá, como diz um sujeito aí dos memes, do Ney, do nada. É um negócio assim, e uma das etapas eu passo por uma oficina. O Paulo está falando, o Arco é excelente, o Paulo é aluno do Arco. Então, assim, o método vai te dar caminhos, vai te sugerir caminhos que, obviamente, você vai negociar com a sua realidade para ver o que você pode fazer, como é que você adapta. Né? Disciplinar, repito, o método não é uma ideia de disciplinar. O método é uma experiência e uma visão de outras experiências reunidos num caminho sugerido. A Mari Constantino também, que é aluna do Arco. E aí vem bem, ele vai então colocar uns 4 circuitos. A educação da atenção, onde você vai ter toda essa educação mesmo de onde está a sua atenção, está seu coração, né?
e onde está seu coração está sua verdade, onde está sua verdade sua vida. Então, se você não sabe prestar atenção, você está muito deslocado. Daí até a minúcia da questão do foco, da questão da concentração. Depois, o R é uma coisa muito importante, que é a resposta, como eu respondo às minhas circunstâncias, como é que eu elaboro Olha só, também não vai ser possível comentar aqui, mas eu estava discutindo isso, inclusive, hoje com um amigo meu. As escolas, ao invés de ficar falando um monte de bobagem, um monte de disciplinas e fazendo tanta política, seriam tão úteis para as pessoas se elas tivessem uma matéria chamada projeto de vida, né? Que envolvesse um monte de coisas, e uma delas é aquela pergunta: o que eu quero ser quando crescer, é como eu respondo e lido com as minhas circunstâncias, que às vezes são mais favoráveis, às vezes menos, como eu crio a minha resposta para a vida. Esse é o circuito R. O C é construção. O que é construir, o que é confeccionar, o que é fazer. Como é que eu crio um sistema de trabalho inteligente, de modo que todo o meu esforço possa ter sentido e ser aproveitado? Qual é a noção real de obra, né? O que é uma energia sustentável de trabalho? O que são picos e verticalizações de trabalho? Então, isso tudo está no C de construção, que eu já chamei de confecção, esses nomes podem mudar um pouquinho. E o último, que é a oferta, que volta para uma espécie de reflexão sobre o que eu ofereço. Há uma chave que a gente costuma desprezar, mas ela é muito útil, não é só para te fazer bonzinho, ela é útil, que é a seguinte: no que eu posso ser bom para alguém? Que bem eu gero com a minha obra? Porque, veja bem, ser escritor, no meu caso, é um nome de um troço, quer dizer nada. Agora, quando eu penso que eu conto histórias que podem fazer as pessoas ver as suas próprias histórias e lidar melhor com as palavras, eu entendo melhor o que eu estou fazendo. Quando eu digo assim, sou professor, não quer dizer nada, entendeu? Eu posso ser um professor e tem milhões de tipos de professores, com os que não acontece nada, os que acontece. Quando eu penso assim, eu amo quem está me ouvindo e quero que essa pessoa fique mais inteligente, eu quero ver algo melhor nela. Eu estou falando para que algo em você melhore. Isso não me coloca numa posição superior, nada disso. Me coloca numa posição assim, cara, eu vi esse monte de coisas, eu preciso falar disso daqui e preciso ser claro. Olha o professor atuando. Preciso ser claro, preciso fazer com que a pessoa veja e desejo profundamente que isso seja capaz de se integrar à sua vida e torná-la mais inteligente e dar soluções e caminhos. Ah, bom, isso é uma coisa. Ser professor é só um título. Então, no último nome do arco, que é a oferta, eu te ajudo a pensar nisso, levo a reflexão adiante, dou algumas possibilidades para pensar qual é a sua oferta. E eu não sou um bom vendedor, mas falando em oferta, alguém lembrou aqui. É óbvio, né? A gente está fazendo aula aqui, um evento chamado tal, e obviamente tem eu quero apresentar para vocês o curso e tem a promoção do arco aí, com 30% para quem se inscrever nas próximas 24 horas. Convido-os, sinceramente, a olhar um curso que eu fiz gravei muito bem gravado, está feito de muito coração, e sei, por relação com outras pessoas, que ele pode ajudar a ordenar algumas questões muito básicas e que podem ser depois um incremento na sua relação com o trabalho. Passei muito da hora. Vamos ver se a gente tem aqui 2 perguntas. Se o pessoal me manda aqui uma ou 2 perguntas selecionadas para eu poder resolver. Ah, peraí, já por isso que não chegou, porque eu estava no modo avião para ninguém me ligar. Agora vai chegar. Vamos ver aqui. Temos perguntas? Ah, sim. O link com desconto está aí no chat, tá, gente? Do Paulo Xavier. Gostaria que você comentasse sobre o potencial criador através do trabalho, sobre rotina e se as soluções de criação passam por esse dia de trabalho. Eu acho que eu falei disso daí e eu vou só reforçar. Sim, Paulo. O potencial
tem que estar... Tem uma coisa, eu vou, como eu acho que eu já falei disso um pouco ao longo da coisa, eu vou mudar um pouquinho o eixo, Paulo, se você me permitir, só para fazer uma readequação, tá? Uma das coisas que a gente mais tropeça aí nesse negócio é a ideia de trabalho como uma obrigação em que a gente entrega o nosso esforço para alguém, para alguma coisa para a qual a gente não está nem aí, que não faz sentido, que a gente não queria fazer. O trabalho tem, no nosso imaginário geral, uma ideia de sacrifício, e uma ideia de sacrifício inútil, de uma coisa que eu nem deveria estar fazendo. Quando eu falo de trabalho, não é disso que eu estou falando. O trabalho, quando diz assim, não é a inspiração que gera trabalho, porque não é a partir da inspiração que você vai conseguir fazer. É trabalho que gera inspiração, é o fazer que vai gerar inspirações. Esse trabalho, dentro do campo criativo, não tem nada a ver com o trabalho mecânico. Aliás, uma das maneiras de descrever a atitude criativa é que você está saindo de duas escalas perigosas. Uma do animal, em que você só reage instintivamente, então você está elevando a sua natureza no sentido mais, a gente pode falar de angélico, ou você está se humanizando mais ainda, e outra sair do mecânico. Então, o trabalho do, do dentro do processo criativo é justamente um esforço inteligente e significativo que não é só que é o contrário, ele não só é o contrário, como ele impede a instalação do trabalho mecânico animalesco. Ele é o trabalho profundamente humano. Por quê? Porque ele é o trabalho pessoal, é o seu esforço pessoal numa coisa que você vê significado não só no resultado e acredita e deseja o resultado, como você também vê significado e está envolvido com o processo. Eu disse ali atrás em algum momento que a sua vocação está também onde o que você suporta melhor. Então, assim, a noção de trabalho não pode ser entendida aqui como uma obrigação, como uma ordem alheia, mas como algo que nasce da sua... Vamos usar assim as duas expressões de ordem, como ordem alheia no sentido de que alguém te ordenou, mandou fazer aquilo. Não é isso. É ordem no sentido de que nasce da sua própria ordenação. Tá? O trabalho responde a uma ordem que você está seguindo pela sua ordenação pessoal. E o potencial criativo, como o Paulo estava falando ali, só tem esse canal para se realizar. Porque as sofisticadas coisas que você imagina precisam das habilidades, dos conhecimentos e da energia que somente o trabalho ordinário vão te dar. Tá? Alguém falou aqui, minha maior pedra no caminho sobre escrever meu romance é achar que tudo que irei tratar nele já existe, já foi escrito. Isso me trava, vou procrastinando. Importante, deixa eu fazer um comentário sobre isso, bem rápido. Esqueça isso aí, pare com esse negócio. Eu vou te dar um exemplo disso, tá? Uma vez, quando eu era jovem escritor, tive um medo desse também, e uma vez falando com um amigo meu, que também era um jovem escritor, depois perdendo, não sei nem onde anda hoje, ele falou para mim, cara, depois que eu li Drummond e não sei quem, não sei quem, não sei o que, eu não quero escrever mais, porque eu vi por que eu vou fazer se já está dito por alguém melhor, por gente grande e tal. E na época, confesso, eu falei, puta, é mesmo. Eu aqui fazendo minhas coisinhas e tem Dante, tem Shakespeare, tem Cervantes. Né? É que ele me deu uma humilhada, assim, falei, vou ficar quieto aqui no meu canto. Mas, com o tempo, eu descobri na prática que é o contrário. Escrevi um texto sobre isso, inclusive. Acho que isso está num dos meus contos da Coisa Fora do Texto, no Retábulo para um Leitor. Se eu não me engano, acho que eu botei uma passagem sobre isso lá. Mas me permita uma fantasia. Eu descobri isso na prática, tá? E quem me contou isso foi, assim, de um modo muito secreto, Shakespeare, Cervantes, Drummond, Proust, Machado de Assis, esses caras uma vez, conversando comigo,
me falaram, Luiz, deixa de besteira, cara. Tá doido? Se você parar de escrever, a gente morre. Se não tiver mais escritores jovens, significa que essa arte chamada literatura morreu. Então, cada vez que você está tentando escrever o seu romance, você está salvando Hemingway, Proust, você está salvando Shakespeare. Cada vez que você pinta, você está salvando Rembrandt. Porque se a nova geração, se as pessoas que estão vivas não se interessam mais por fazer aquela arte, é porque aquela arte morreu, aquela arte acabou, entende? Então essa é uma primeira coisa. E segundo, ninguém está fazendo o seu romance para falar uma verdade que pode ser acessada de outra maneira. Você está escrevendo o seu romance porque você tem que dar forma a algo que você viu e que é pessoal. E é isso que conta. Essa autenticidade. Então, é porque é seu que ele é importante, ao contrário do que você está dizendo. O seu romance só pode ter importância porque é seu. Capítulo seguinte do que eu estou dizendo. Lembre-se que a gente está falando de romance, então você está falando de fazer uma coisa numa linguagem que já existe, que tem uma tradição, e que tem uma qualidade, e que tem coisas bem feitas e mal feitas. Então você vai colocar isso ali. Então você vai ter que ter habilidade, conhecimento, instinto, perseverança, uma série de coisas, senso crítico, feedback, para encaixar a tua obra naquilo. Mas o motivo de fazê-la carrega, ela tem dois cavalos. Um cavalo de eu quero botar uma coisa dentro dessa linguagem, eu quero entrar nessa conversa, fazendo bem feito, e eu quero dizer alguma coisa nessa conversa, ainda que esteja todo mundo falando. Talvez você não saiba, porque olha só, sabe aquela velha história? Vou dar um exemplo bem patético aqui, bem idiota, mas me veio e ele é bem útil. É como se você fosse numa balada e tivesse afim de um monte de menina lá e não fosse falar com nenhuma, porque tem tanto homem bonito, tanto homem interessante e tal. Ué, então ou você não está afim delas de verdade, ou você está se esquecendo de uma velha lei do amor. A balada é um termo ruim, né? Mas é como se você parasse de procurar o amor da sua vida, sei lá, por causa disso. É melhor, por conta disso que eu vou dizer agora. Toda panela tem sua tampa, cara. Entendeu? As obras, existem milhões de obras de arte, porque nem todo mundo é o leitor do Cervantes, ou do Shakespeare, ou do Dante, ou do Drummond, ou do Luiz, ou do Pedro, ou do Manel, ou do Magalhães. Você vai achar os seus 5, 10 leitores, ou 5.000 leitores, ou vai entrar para a história. Você quer ter essa garantia antes de fazer? Não vai ter. Ninguém tem. Raríssimos artistas têm uma noção bem clara de onde estão indo, e mesmo assim eles não têm esse controle. Entendeu? Então, assim, vai lá e faz. Por quê? Porque é importante e é bom. Clarice Lispector escreveu... Só mais 2 coisas aqui, tá, gente? Senão a gente avança muito, vai dar 2 horas de novo. Escrever sempre me foi difícil, embora tivesse partido do que se chama vocação. Vocação é diferente de talento. Pode-se ter vocação e não ter talento. Isto é, pode-se ser chamado e não saber como ir. Ótimo isso aqui, viu? Em entrevista, ela... Olha só, isso aqui é ótimo, porque são problemas escalonados. A vocação é... Tem uma figura que fala um negócio, agora eu não vou me lembrar quem é, que ela fala assim, a vocação começa sussurrando no seu ouvido. Faz isso aqui, faz o romance, pinta, faz a música e tal. E tem uma hora, cara, que ela começa a gritar, pegar você pelo colarinho, faz esse negócio! Sabe por quê? Porque esse é um ato amoroso com você mesmo. Tem uma hora que dá para você falar, tá, amanhã eu tento, depois eu faço. Não, eu não quero agora, eu tô com medo. Nem sei se é importante. Mas tem uma hora que você fala assim, volta para a parábola dos talentos. Eu tô enterrando uma coisa grande da minha vida. Enterrar uma coisa grande da minha vida é enterrar minha vida. Só por quê? Porque eu não vou tentar, porque eu vou ter o orgulho de não submeter ao aprendizado, ao esforço, não me submeter a alguém não gostar. Olha só, essa frase aqui também é uma frase de caminhão, mas eu gosto dela, botei acho que no livro, sei lá, é um dos meus princípios
do processo criativo, aqui no livro, tá? Acho que está aqui, no decálogo, tá? No final do livrinho aqui eu tenho um decálogo da criatividade, uma delas é o seguinte. Fazer para agradar aos outros é mentir para todos. Você não está dizendo a verdade, está dizendo que eles querem ouvir, está fazendo porque acha que eles vão gostar. Então, fazer para agradar aos outros é mentir para todos. Não fazer para não desagradar aos outros é mentir para si mesmo. Entende? Isso aí é muito importante. E aí, pegando essa frase da Clarice, ela é muito importante. Então, assim, primeiro, cara, eu tô sentindo que não dá para deixar debaixo do tapete isso aqui. Eu tô sentindo que eu preciso ter uma resposta. Lembra do arco? Eu preciso ter uma resposta para esse negócio. Perfeito. Nós estamos dentro daquele campo anímico, filosófico, existencial da coisa. Mas como nada pode se resolver aí, como se fosse uma solução que eu chamei lá do travesseirinho, vai entrar o como. Então, é isso que a Clarice falou. Eu fui sem talento. Bom, você quer ler uma escritora ou um escritor de língua portuguesa que te sugere que alguém foi mais instintivo e, portanto, teve mais, vamos dizer, aptidão natural e, portanto, mais talento que a Clarice. Vai ser difícil, né? Então, ela batalhou muito para ter esse talento. Sabe com quantas garantias de que ia dar certo? Absolutamente nenhuma. Vou só completar esse exemplo com o seguinte, tá? Isso tem que ser muito bem pesado. Uma vez, eu sempre dou esse exemplo, mas desculpa, eu vou voltar porque a gente nova aqui não viu e eu acho ele muito importante. Uma pessoa me escreveu, depois virou, acho que virou meu aluno, não me lembro agora. Mas um rapaz jovem, eu gosto, converso, eu falo jovem, gente. Parece às vezes que eu tô assim, para usar até uma expressão já tirando onda. Não, gosto muito de conversar e acho muito valioso e me sinto muito responsável quando falo. Então, eu queria escrever um Guerra e Paz do Tolstói. Aí, a minha primeira instinto, minha primeira resposta que me vem é assim, quer nada, que papo furado. Mas ela pode ser verdadeira, mas ela é uma resposta arrogante, porque às vezes a pessoa quer, mas não está encontrando a entrada no negócio. E às vezes dar a real para ela é uma maneira dela entrar no negócio. E então eu tentei dar a real para ele, falei assim, o que é escrever um Guerra e Paz? Vamos esquecer o Tolstói um pouquinho, já volto nele. Você quer ser campeão olímpico? Quero. Alguém não quer, cara, ser campeão olímpico, ter uma medalha, dar entrevista, ganhar dinheiro, fazer propaganda, todo mundo. Você quer ir nadar 4 da manhã e depois fazer 3 horas de musculação e não poder ir na festa e ter restrição alimentar e ter que competir com um cara do lado que vai comer você vivo e ter que viajar e não... Você quer isso? Aí já não sei, aí já não estou muito querendo. Ou o Tolstói, o Guerra e Paz tem 2.000 páginas, já é a 8ª obra dele. Antes disso ele escreveu 50.000 páginas. Para escrever 50.000, eu estou chutando números, tá? Jogou 100.000 fora, que não prestou para nada, a luz de Lampião, com 15 filhos para criar, com não sei o que. Isso é escrever um Guerra e Paz. Lógico que não é só isso. Lembre-se que eu estou insistindo em, por exemplo, ideia de esforço inteligente. Não é carregar pedra, é saber tirar a escultura de dentro da pedra. Então você tem as habilidades, você tem todo o esforço, mas você tem que aprender, você tem que observar o exemplo, você tem que ir atrás, tem que testar, tem um monte de coisa envolvida. Então, o talento, vou repetir aquilo que eu já falei antes, talento que não se tem, se cria, se inventa, se descobre. Ou talento que não se descobre, se inventa. Se o seu talento não está aí, vai lá que você vai achar ele. Você vai inventar ele. Última, então. Você acha que ao apresentar o manuscrito para alguém ou editor e usar do que foi sugerido por ser realmente melhor ao que eu escrevi, me torna menos escritor? Eu sinto que estou roubando a ideia do outro. Não te torna menos escritor. E no processo criativo de grandes artistas, há grandes momentos
de interação e de mudança, porque você ouviu o outro que viu alguma coisa que você não tinha visto. Você fez uma grande massa, ela está quase boa, e a outra pessoa falou, cara, ali, talvez, e você testa e adota a ideia do outro, você vai fazendo uma costura de possibilidades. Não é o ideal, é a costura de possibilidades. Eu vou dar esses são milhões de exemplos. O Eliot mudou o The Wasteland por sugestões do Ezra Pound, e etc. Mas, por exemplo, numa coisa que não vai dar para explicar aqui, não vai dar mesmo, porque a gente já avancei muito, já estamos 2 horas. Um dos pesquisadores, um dos melhores pesquisadores sobre excelência e processo criativo, fala de um troço chamado trabalho vertical, que é um tipo de trabalho perdão, não é o trabalho vertical, a prática deliberada, que é um tipo de exercício em que você não fica só se repetindo, patinando e tal. É um exercício que te garante ou promete que você vai ter uma evolução rumo à excelência dentro da sua linguagem, que você vai se desenvolver, que você vai evoluir ali dentro. E aí, nessa linha, algumas coisas são pré-requisitos. Uma delas é ter um feedback. É que alguém te diga, gostei, não gostei, isso é só o básico. Aqui tá ruim por causa disso. Lógico que você tem que ter o feeling, o critério de quem tá te dando aquele feedback. É igual, cara, sei lá, eu falei um negócio, a pessoa entrou aqui e fez um comentário, não concordo. Isso não é um feedback, é uma opinião pessoal da pessoa, tá bom, muito bem, sei lá, não tenho nada nem para falar sobre isso. A pessoa entra e fala, não concordo. Ok. Agora, se a pessoa lê o seu texto e diz assim, eu tiraria esses 4 adjetivos aqui que estão sobrando. Eu cortaria o tal capítulo pela metade. Por quê? Porque aí e você considera e faz a alteração, go ahead, porque a criação ela é feita nessa sua capacidade de se adaptar, inclusive coletando e remendando ideias alheias. Ok? Gente, eu agradeço imensamente a presença de vocês. Peço desculpas por ter avançado muito mais do que eu imaginava. Eu queria ter ocupado só 1 hora dessa experiência da nossa aula aqui, mas espero realmente de coração que tenha sido útil, proveitoso, instigante. Eu arranhei apenas uma fração desse universo maravilhoso aqui e espero poder ter vocês, ou alguns de vocês, ou muitos de vocês, lá no Método Arco. Conheçam, deem uma olhada, aproveitem aí a promoção. Vai ser uma alegria muito grande ter alguns de vocês, porque em breve eu vou estar colocando materiais, olha só essa expressão horrorosa, em breve eu colocarei materiais novos como aulas e a apostila no Arco, tanto para quem já estava lá, para quem está chegando, ok? Muitíssimo obrigado, um forte abraço a todos, uma honra poder conversar isso aqui com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.